Quando o táxi parou em frente à casa de tijolo vermelho nos arredores de Braga, Rafael pensou que finalmente o peso de 2 anos de serviço militar ia desaparecer dos seus ombros. Mas ao abrir a porta, a mãe segurou-lhe o braço com força e sussurrou com a voz embargada: "O teu irmão foi expulso, Rafael. O teu pai descobriu que ele é gay e mandou-o embora na mesma noite." O ar frio de novembro entrou-lhe nos pulmões como uma faca. Ele deixou cair a mochila no chão da entrada, o som ecoando pela sala vazia onde outrora Lucas ria com os amigos da escola. 2 anos longe, a pensar em voltar para o cheiro do caldo verde da mãe e os gritos do pai a ver futebol, e agora isto. A mãe limpou as lágrimas com a manga do casaco velho. Ele tinha 20 anos, Rafael. Disse que estava apaixonado por um rapaz da universidade. O teu pai gritou tanto que os vizinhos bateram à porta. Rafael sentiu o chão oscilar. Lucas, o irmão mais novo que ele protegia das brigas no recreio, que lhe escrevia cartas engraçadas durante o serviço, agora estava algures na rua sem teto. Não havia tempo para perguntas. Pegou no casaco, beijou a testa da mãe e saiu novamente para a noite úmida. O autocarro para o Porto demorou 40 minutos. Durante o trajeto, Rafael revia mentalmente todas as vezes que Lucas lhe contara segredos à noite, debaixo dos cobertores, e ele respondera sempre: "És meu irmão, seja o que for." Agora aquelas palavras pareciam vazias. Ao chegar à estação de São Bento, o vento frio do Douro cortava-lhe o rosto. Perguntou no café da esquina, mostrou a foto antiga de Lucas no telemóvel. Ninguém sabia. Caminhou pelas ruas estreitas da Ribeira, perguntando em abrigos, em bares pequenos onde os jovens se reuniam. O cansaço do voo longo misturava-se com a raiva que lhe subia pelo peito. Encontrou-o finalmente às 3 da madrugada, sentado num banco perto do rio, com uma mochila velha e um casaco demasiado fino para o frio. Lucas ergueu os olhos inchados e, ao reconhecer o irmão, desatou a chorar como uma criança. Rafael abraçou-o com força, sentindo os ossos magros através do tecido. "Vim buscar-te", disse simplesmente. Não havia mais palavras naquela noite. Levaram o primeiro comboio de volta a Braga ao amanhecer. A mãe esperava-os na porta com sopa quente e olhos vermelhos. O pai, porém, fechou-se no quarto e não saiu. Durante os dias seguintes, Rafael ouviu toda a história. Lucas contara aos pais depois de uma discussão sobre o futuro. O pai, um homem que crescera na ditadura e ainda falava de homens a sério, batera com o punho na mesa e dissera: "Enquanto fores meu filho, não quero aberrações nesta casa." A mãe ficara calada, como sempre. Rafael sentia o peito apertado. Ele próprio carregava segredos do exército, noites em que olhara para um camarada mais tempo do que devia, mas nunca tivera coragem de nomear. Agora, vendo o irmão tremendo de frio e medo, algo dentro dele começava a rachar. Decidiu ficar. Cancelou o regresso ao quartel por mais uma semana de licença. Ajudou Lucas a arranjar um quarto barato em Porto, onde o irmão podia continuar a universidade à distância. As noites eram longas. Rafael dormia no sofá da sala pequena, acordando com os pesadelos de Lucas. Falavam até de madrugada. Lucas contava como se sentira sozinho na escola, como escondia os olhares para os rapazes do futebol. Rafael ouvia e, pela primeira vez, não respondia com conselhos de irmão mais velho. Apenas escutava. No quarto dia, o pai saiu do quarto e olhou para Rafael com desprezo. "Se tu também vais defender isso, podes sair também." Rafael sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz calma. "Ele é teu filho, pai. Sangue do teu sangue." O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer ordem militar. Naquela noite, Rafael levou Lucas de volta ao Porto. No autocarro, o irmão adormeceu encostado ao seu ombro. Rafael olhou pela janela para as luzes da cidade que se aproximava e sentiu, pela primeira vez em anos, que o regresso não era o fim da guerra, mas o começo de outra, bem mais complicada. A cidade do Porto recebeu-os com chuva miudinha que não parava. Rafael encontrou um apartamento minúsculo na rua de Santa Catarina, pago com o dinheiro que guardara do serviço. Lucas matriculou-se novamente nas aulas online e arranjou um emprego de meio período numa livraria. As noites eram diferentes agora. Rafael cozinhava arroz de pato enquanto o irmão estudava na mesa da cozinha. Falavam de tudo e de nada. Lucas contava das festas clandestinas onde conhecera o rapaz que amara, o primeiro beijo roubado num parque escuro. Rafael ria baixinho, mas por dentro sentia um nó que não conseguia desatar. Uma tarde, Lucas levou a uma reunião de um grupo de apoio LGBT na Baixa. Rafael hesitou à porta. "Não sou eu que preciso", murmurou. Mas entrou. A sala estava cheia de rapazes e raparigas da idade de Lucas, alguns mais velhos. Um homem de 30 anos, com barba bem feita e olhos castanhos calmos, apresentou-se como Pedro, assistente social. "Bem-vindo, militar", disse com um sorriso que desarmava.
Rafael sentiu o calor subir-lhe ao rosto. Durante a conversa, ouviu histórias parecidas com a de Lucas, pais que viravam as costas, empregos perdidos, noites na rua. Quando chegou a sua vez de falar, só conseguiu dizer: voltei há 10 dias e descobri que o meu irmão foi expulso. Ainda estou a tentar perceber. Pedro acenou com a cabeça, sem pressão. Depois da reunião, Pedro ofereceu-se para os acompanhar até casa. Caminharam os três pela ribeira, o rio brilhando sob as luzes. Lucas ia à frente, falando animadamente com uma rapariga do grupo. Rafael e Pedro ficaram para trás. É duro voltar e encontrar a família diferente, disse Pedro. Rafael encolheu os ombros. Mais duro é ver o teu irmão sofrer e não saber como ajudar. Pedro parou, olhou nos olhos. Ajudas só estando aqui. O resto vem com o tempo. Naquela noite, Rafael não dormiu. Pensou no toque casual da mão de Pedro no seu braço ao despedir-se. Pensou nas cartas que recebera no exército, de um camarada chamado Tiago, cartas que ele guardara como tesouro sem nunca responder como queria. O telefone tocou às 2 da manhã. Era a mãe. O teu pai teve um ataque de coração. Vem, por favor. Rafael acordou Lucas e os dois apanharam o primeiro autocarro. No hospital de Braga, o pai estava pálido, ligado a máquinas. Ao ver os filhos, virou o rosto para o lado. A mãe chorava baixinho. Ele perguntou por ti, Rafael. Mas quando Rafael se aproximou, o pai sussurrou: não tragas esse aqui. Lucas saiu do quarto sem dizer nada. Rafael ficou, segurando a mão fria do pai, sentindo a raiva e a pena misturarem-se. Saiu do hospital ao amanhecer, encontrou Lucas sentado num banco do jardim, a fumar um cigarro que não sabia que ele tinha. Não volto mais aqui, disse Lucas. Rafael sentou-se ao lado. Vamos ficar juntos, mano. O que vier, vem. Na viagem de regresso ao Porto, o silêncio era diferente. Lucas adormeceu novamente no ombro dele. Rafael olhou para o reflexo no vidro e viu um homem que já não reconhecia totalmente. Algo dentro dele estava a mudar, devagar, como o rio Douro que corria lá fora. O inverno chegou forte ao Porto. Rafael arranjou trabalho numa empresa de segurança, turnos longos que lhe deixavam pouco tempo para pensar. Lucas florescia devagar. Começou a sorrir mais, a falar de planos para o futuro. Uma noite, Pedro apareceu com comida tailandesa e um filme. Sentaram-se os três no sofá pequeno. Lucas adormeceu a meio. Pedro e Rafael ficaram a falar baixinho. Já pensaste em ti, Rafael? Não só no teu irmão. A pergunta ficou no ar como fumo. Rafael engoliu em seco. No exército aprendemos a não pensar demasiado. Pedro sorriu. Aqui fora é diferente. Aqui podes ser quem és. Na semana seguinte, Rafael aceitou ir a um jantar com o grupo. Conheceu mais histórias, mais risos, mais dor. Um rapaz contou como o pai o expulsara com a mesma frase que o pai de Lucas usara. Rafael sentiu o peito apertar. No caminho para casa, Pedro caminhou ao seu lado. A chuva caía fina. Pararam debaixo de um toldo. Não precisas de ter todas as respostas hoje, disse Pedro. Rafael olhou para ele e, sem pensar, tocou-lhe o rosto. O beijo foi hesitante, quente, como se o mundo inteiro parasse. Depois afastou-se, assustado. Desculpa, Pedro segurou-lhe a mão. Não peças desculpa por seres humano. Naquela noite, Rafael contou a Lucas. O irmão abraçou-o com força. Sempre soube que eras como eu, só demoraste mais a perceber. O pai saiu do hospital. Telefonou uma vez, só para dizer que a mãe estava doente de saudades. Rafael foi sozinho. A conversa foi curta, cheia de silêncios. O pai não pediu desculpa. Apenas disse: se queres escolher esse caminho, escolhe. Mas não tragas ele aqui. Rafael voltou para o Porto com o coração pesado. Encontrou Lucas e Pedro a cozinhar juntos. O cheiro a bacalhau enchia a casa. Sentou-se à mesa e, pela primeira vez, falou abertamente sobre os meses no exército, sobre as noites em que sentira o peito apertar ao olhar para Tiago. Lucas ouviu sem julgar. Pedro segurou-lhe a mão por baixo da mesa. Os dias seguintes foram de pequenas vitórias. Lucas terminou um trabalho da universidade com nota máxima. Rafael pediu uma transferência para turno diurno para poder estar mais presente. Uma tarde de domingo, os três foram passear ao Foz. O mar estava bravo. Lucas correu à frente, rindo como quando era criança. Rafael e Pedro ficaram para trás, dedos entrelaçados. Não sei o que vai acontecer com o meu pai, confessou Rafael.
Mas sei que não vou deixar o Lucas sozinho outra vez. Pedro beijou-lhe a têmpora. Não estás sozinho também. Naquela noite, deitado ao lado de Pedro pela primeira vez, Rafael sentiu paz. Não era fácil. Havia ainda noites em que acordava com o som da voz do pai. Mas havia também o calor de um corpo ao lado, a risada de Lucas na cozinha, a certeza de que escolhera o caminho certo. O inverno começava a dar lugar a dias mais longos. A primavera chegou ao porto com flores nas varandas. Lucas arranjou um namorado, um rapaz tímido chamado André que estudava arte. Rafael via o irmão florescer e sentia orgulho misturado com inveja. Ele próprio vivia um amor ainda novo, cheio de descobertas. Pedro era paciente, nunca pressionava. Uma tarde, o telefone tocou. Era a mãe. Teu pai quer ver-te. Só a ti. Rafael foi. Sentou-se na sala antiga, o cheiro a cera de chão igual a sempre. O pai estava mais magro, a voz mais fraca. Soube que estás com alguém. Um homem. Rafael confirmou com a cabeça. O pai olhou para as mãos. Não entendo, Rafael. Mas a tua mãe chora todas as noites. Se quiseres trazer o teu irmão só para ela ver. Não era um pedido de desculpas, mas era um passo. Rafael voltou e contou a Lucas. O irmão hesitou. Não sei se consigo perdoar. Rafael respeitou. Foram os dois, mas Lucas ficou no carro. A mãe abraçou-os a chorar. O pai não saiu do quarto. No regresso, Lucas chorou em silêncio. Um dia, talvez. Os meses passaram. Rafael e Pedro mudaram para um apartamento maior, com quarto para Lucas quando quisesse. O grupo de apoio tornou-se família. Houve uma marcha do orgulho em junho. Rafael caminhou ao lado de Pedro, de mão dada, o coração batendo forte. Lucas ia à frente com uma bandeira arco-íris. Pela primeira vez, Rafael sentiu-se livre. Mas a vida não era só luz. Uma noite, Lucas chegou tarde, com um olho negro. Tinha sido agredido na rua por dois homens que o chamaram de nomes feios. Rafael quis ir à polícia. Lucas recusou. Não quer mais problemas. Pedro mediou. Organizaram uma conversa no grupo. Rafael aprendeu que a luta não acabava com o amor. Havia ainda um mundo lá fora. No fim de semana seguinte, levaram Lucas ao Algarve para uns dias de descanso. Na praia de Albufeira, sob o sol quente, Rafael viu o irmão sorrir novamente. Pedro tirou uma foto dos três. À noite, sentados na varanda do hotel, Lucas disse: Obrigado por não me deixares cair. Rafael apertou-lhe o ombro. Somos irmãos. Sempre. De regresso ao Porto, o pai telefonou novamente. Desta vez pediu para falar com Lucas. A conversa foi curta, cheia de pausas. Não houve abraços, mas houve silêncio menos pesado. Rafael sentiu que as peças começavam a encaixar, devagar, dolorosamente. O verão trouxe calor e decisões. Rafael pediu demissão do trabalho de segurança e abriu uma pequena empresa de formação para jovens em risco, com Pedro como parceiro. Lucas inscreveu-se num curso de design. A vida ganhava forma. Mas no fundo, Rafael ainda carregava a pergunta: quanto tempo demoraria até o pai dizer as palavras que todos esperavam? O outono pintou o dor de tons dourados. Lucas comemorou 21 anos com uma festa pequena no apartamento. A mãe veio de Braga, sozinha. Abraçou o filho mais novo com força e sussurrou: o teu pai está a mudar, devagar. O pai não veio, mas enviou um cartão com dinheiro. Lucas guardou-o sem abrir. Rafael observava tudo com o coração cheio. Pedro propôs-lhe uma viagem só dos dois. Foram para Lisboa. Caminharam pela Praça do Comércio, viram o Tejo brilhar. Numa noite quente, no mirador de São Pedro de Alcântara, Pedro ajoelhou e pediu-lhe para morar juntos para sempre. Rafael disse sim com lágrimas nos olhos. O regresso foi feliz. Encontraram Lucas e André a cozinhar. A casa cheirava à felicidade. Mas a vida testou-os novamente. O pai sofreu uma queda e foi hospitalizado. Desta vez, Lucas decidiu ir e entrou no quarto sozinho. Rafael e a mãe esperaram no corredor. Quando Lucas saiu, tinha os olhos vermelhos mas o rosto sereno. Ele disse que lamenta. Não pediu perdão, mas disse que lamenta. Não era tudo, mas era suficiente para começar. O Natal aproximava-se. Decidiram passar em Braga, todos juntos. A mesa estava posta como antigamente. O pai sentou-se à cabeceira, calado. A meio do jantar, Lucas contou uma história engraçada da universidade. O pai sorriu:
pela primeira vez em 2 anos. Rafael sentiu o nó no peito afrouxar. Depois do jantar, o pai chamou-o à varanda. Não vou mentir que entendo tudo. Mas vejo que estás bem. E o teu irmão também. Rafael abraçou-o, breve, desajeitado. Não era reconciliação total, mas era ponte. O ano novo trouxe neve leve a Braga. Rafael e Pedro casaram numa cerimónia simples no Porto, com Lucas como testemunha. A mãe chorou de felicidade. O pai não veio, mas enviou flores. A vida continuou. Rafael expandiu a empresa, ajudando outros jovens como Lucas fora ajudado. Lucas terminou o curso e arranjou emprego num estúdio de design. André e ele mudaram para um apartamento perto. As noites de domingo eram sagradas, jantar em casa de Rafael e Pedro, risos, histórias, planos. Mas Rafael nunca esqueceu o dia em que voltara. O dia em que o regresso mudara tudo. 2 anos depois do regresso, Rafael parou no mesmo banco junto ao Douro onde encontrara Lucas pela primeira vez. O rio corria calmo agora. Lucas aproximou-se, com uma criança pequena pela mão, o filho adotivo que ele e André acabavam de receber. Lembras-te? Perguntou Lucas. Rafael sorriu. Como poderia esquecer? Pedro chegou com o cesto de piquenique. Sentaram-se os 4, o sol quente de junho aquecendo-lhes a pele. A mãe telefonou à tarde. O pai estava melhor, até falara de vir visitar. Não era perfeito, mas era progresso. Rafael olhou para o homem que amava, para o irmão que salvara e que o salvara também, para a criança que representava o futuro. Sentiu que a jornada valera cada lágrima, cada noite sem dormir, cada escolha difícil. A vida não era um conto de fadas, mas era deles. Naquela noite, deitado ao lado de Pedro, Rafael sussurrou: "Obrigado por me mostrares quem eu sou." Pedro beijou-lhe a testa. Sempre foste assim. Só precisavas de voltar para casa para descobrir. O vento entrava pela janela aberta, trazendo o cheiro do mar distante. Rafael fechou os olhos e sorriu. O soldado que voltara depois de 730 dias encontrara, finalmente, a verdadeira paz. A aceitação total da família de origem é sempre necessária para a felicidade completa de um homem gay. Verdadeiro ou falso?